Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, razões para adorar a Deus. Mas antes da nossa meditação, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos em oração. Você que precisa de oração, não deixa de ir ali naquele local onde nós estamos invocando Deus Todo-Poderoso. Na quarta-feira, às 15 horas, nós temos também a Tarde da Bênção, que é um culto voltado para a oração. Na quinta-feira, nós reunimos em células. O que são as células? São os grupos familiares que reúnem nos lares para buscar a Deus, aprender mais acerca da palavra de Deus e também orar uns pelos outros. Esteja conosco nesta quinta-feira, liga para nós, nosso telefone é 3321-5161. No sábado às 19h30 nós reunimos no culto de louvor a Deus e no domingo, no domingo de manhã às 9 horas da manhã e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Nós temos o culto sábado às 19h30 e no domingo às 19h e às 9 horas da manhã. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você aqui em algumas razões, que encontramos para adorar a Deus, para tributar a Deus, honrar a Deus. E eu quero ler o Salmo de número 100. E esse salmo diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, é Ele quem nos fez, e dele somos do seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e os seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração a geração a sua fidelidade. Eu quero pensar com você aqui em algumas razões. As nossas ações, geralmente, elas são guiadas por convicções. Quando não são guiadas por convicções, naturalmente, cometemos muitos erros. E é sobre isso que eu quero pensar com você. Porque as nossas ações movidas por convicções, nós temos chance de acertar. Quando nós temos algumas ações guiados pelas emoções, guiado pelos nossos sentimentos, ou por a circunstância, fatalmente vamos errar. Mas quando nós pensamos na realidade da vida, sobre a nossa existência, logo vamos encontrar razão para agradecer e honrar aquele que nos abençoou, que nos criou, que nos trouxe aqui a essa terra. Então nós vamos pensar aqui em algumas razões por que devemos adorar a Deus. Primeira razão encontra-se no versículo 3. Essa razão que eu acho importante porque esse versículo 3 diz que Ele é o Deus verdadeiro. Sabei que o Senhor é Deus. Então, saber que o Senhor é o único Deus, que Ele é o único verdadeiro, então outros deuses não são dignos da minha adoração. Então, a primeira razão que eu te apresento para que nós devemos adorar esse Deus é porque Ele é um Deus verdadeiro. A segunda razão que eu quero apresentar por que devemos adorar a Deus é que Ele é Criador. Nesse mesmo verso 3, vai dizer assim: foi Ele, sabei que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez. Se Ele nos fez, nos criou, logo Ele nos fez com um propósito. E a palavra de Deus vai dizer que Ele nos fez
com a finalidade de adorá-lo. E é nele que todo esse universo veio à existência, é nele que vivemos, nele existimos, nele nos movemos. É o que diz no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ao escrever sobre isso, ou melhor, ao falar sobre isso, Lucas escreve o que Paulo fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no verso 28, precisamente. Ele vai dizer o seguinte, sobre esse Deus: pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Então, é nesse Deus. Então, uma segunda razão porque eu devo adorar a Deus, porque Ele é criador, não só do universo, mas é criador da minha vida. E é nele que eu vivo, é nele que eu me movo, é nele que eu existo. É o que eu acabo de ler aqui. Agora, a terceira razão que eu apresento, também encontra neste versículo 3, para mim adorar a Deus, que diz assim: dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Ou seja, ele é o meu pastor. E quando nós reportamos a figura do pastor, é aquele que protege as suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas. E a Bíblia mostra que Jesus é o nosso pastor. E quando nós pensamos nesta figura de pastor, nós falamos daquele que protege, aquele que leva a provisão, o alimento. Então, se este Deus é aquele que cuida de mim, eu devo também ter gratidão, e essa gratidão é reportada ou dirigida a Ele através da minha adoração, ou seja, honrando a este Deus. A quarta razão que eu apresento aqui, que este Deus é um Deus digno da minha adoração, é que neste versículo 5 vai dizer que Ele é um Deus bom, né? No verso 5 deste Salmo de número 100, diz assim: porque o Senhor é bom. Então a bondade de Deus, né? Ela deve ser uma das razões, né? Porque um Deus tão bom, tão maravilhoso para mim, e eu devo ser também grato a Ele, por Ele me abençoar, me guardar. Aliás, no Novo Testamento, o Tiago, escrevendo, diz assim: toda boa dádiva procede do Pai das luzes. Então, a sua bondade. Jesus, certa vez, ele foi interceptado por alguém perguntando: bom mestre, o que devo fazer para receber a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas de bom? Bom é um que é Deus. Até pelo Jesus sendo Deus, mas na verdade aquele inquiridor, na verdade ele estava querendo colocar Jesus, elogiando Jesus para tirar alguma coisa. E Jesus então fala assim: porque bom é Deus. Então esta bondade de Deus também justifica a minha adoração, meu louvor, a minha gratidão a este Deus. Então, por que devo adorar a Deus? Porque Ele é bom. Deus é bom. E eu estou falando aqui do Deus eterno, o Criador, o sustentador, não só do universo, mas o sustentador da nossa vida, e que preparou algo maravilhoso para nós. Então, Deus é bom. Por último, eu quero pontuar aqui, nós poderíamos colocar várias razões, mas a quinta e última razão que eu quero pontuar aqui sobre a bondade de Deus, é que esse Deus é um Deus fiel. A quinta razão é que esse Deus é um Deus fiel. Diz assim: porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração a sua fidelidade. Ou seja, aquilo que Deus prometeu. E ele fala que Deus é misericordioso, que Deus é fiel nas suas promessas. Então, eu encontro razão para buscar, para agradar, para estar servindo e adorando a Deus. Então, eu estou aqui para convidar você a considerar,
né, esses pontos que eu falei aqui, que Deus, Ele é digno da nossa oração, por ser Ele o Deus verdadeiro, por ser Ele o Deus criador, por ser Ele um Deus que é o nosso pastor amado, que provê todo o sustento para nós, e Ele é um Deus bom, e é um Deus misericordioso e fiel para conosco. Então, se você quer encontrar razão para você dar ao Senhor o culto, né? Dar ao Senhor a honra, dar ao Senhor o louvor, então este Deus do qual eu estou testificando, que é o Yahvé, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, que veio aqui e revelou, chamando de Pai, né? Que nos ensinou a chamar esse Deus de Pai, Pai nosso que estás no céu. Querido, você talvez diz assim, eu não vejo razão, eu não pedi para vir aqui neste universo, eu não é Ele que, né, às vezes tem esses questionamentos, mas Deus nos fez para louvor, e nós devemos reconhecer a sua graça, reconhecer a sua bondade, reconhecer a sua misericórdia para conosco, porque Deus, Ele é eterno, ou seja, Ele já existia antes de existir todas essas coisas. Aliás, a Bíblia descreve sobre esse Deus que Ele fez, trouxe à existência, né, até mesmo as visíveis e invisíveis, ou seja, aquilo que os nossos olhos humanos veem, mas há muitas coisas que os nossos olhos existem e os nossos olhos meramente humanos não pode alcançar, não pode visualizar. Nós estamos aqui e devemos reconhecer. E aliás, por que devemos fazer isso também? É porque Ele é digno da nossa adoração. Mas além de tudo isso, Ele diz que aqueles que o honrarem, aqueles que o reconhecerem, Ele também o honrará. Jesus, falando sobre isso, diz assim: aquele que honrar o Pai, nele faremos morada. O Espírito de Deus passa a fazer morada no coração daquela pessoa que honra a Deus, que adora a Deus, que dá a Ele a dignidade, né, a honra, dá a Ele o louvor da qual Ele é digno. Por isso que o salmista diz assim: celebrai com júbilo, celebrai com alegria, com cântico, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é Criador, somos ovelhas do seu pasto, no seu pastoreio. Toda esta, por isso que o salmista diz assim: vale a pena, porque esse Deus é bom e a sua misericórdia e a sua fidelidade é de geração a geração. Com essas palavras eu quero finalizar, orando, pedindo que este Deus possa estar revelando a nós, de maneira que nós possamos reconhecer a sua bondade, a sua misericórdia e a sua fidelidade e o seu pastoreio e a sua doação de vida por nós. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração nesse instante, suplicando por cada um destes que pararam esses instantes para nos assistir, que o Senhor possa os sensibilizar e os atrair, e que eles possam ser daqueles que celebram a Ti com júbilo, com alegria, porque Tu és digno de toda a nossa adoração. É a minha oração a Ti, com reverência e temor ao Deus eterno e Criador, em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.